Vou conversar um pouquinho sobre o que fez eu ir para os Estados Unidos. Eu sempre gostei muito de jogar futebol, sempre foi meu sonho ser jogador de futebol, e por muito tempo na minha vida... Peraí, eu tenho que virar pra câmera. Por muito tempo na minha vida, eu fiz do futebol um ídolo pra mim. Então, tudo que eu fizesse, eu ia pensar no futebol primeiro e depois tomar uma decisão. Pensar no futebol e depois lidar com as minhas emoções, né? Com a minha saúde e tudo mais. E aquilo ali me fez muito mal durante muito tempo, porque eu não tinha o auxílio, eu não tinha ninguém que estivesse no meio psicológico, ninguém que tivesse um conhecimento de esportes, assim, que viveu uma vida de esportes, para me auxiliar a ter uma personalidade boa, um caráter de fato dentro do esporte, né? Por causa da minha imaturidade e como eu não conseguia lidar com as minhas emoções muito bem, eu não era inteligente emocionalmente, quando eu tinha 13 anos de idade, o que não é muita surpresa, né? Mas infelizmente o futebol ele é assim, né? E eu comecei a jogar no Avaí, lá de Florianópolis, a cidade onde eu nasci, quando eu tinha 11 anos. E aí começou a profissionalizar muito aquilo, né? E a gente até tinha o psicólogo lá do time e tudo mais, de vez em quando fazia uma atividade com o grupo e tal, mas não era algo que você ia... A gente até poderia ir, só que eu não sabia, eu não tinha o conhecimento que eu poderia ir, que aquilo me faria bem. Para mim, um psicólogo era bobagem na época, né? Então, quando eu fiz 15 anos, logo após a pandemia, eu fui dispensado do Avaí e eu tava jogando mal. É aquela pressão, né? Eu não me divertia mais por jogar futebol. E aquilo ali não era nem mais um sonho, mas era uma pressão do que os outros iam pensar se soubessem que eu desisti, né? Então aquilo ali tava assim, um peso nas minhas costas. Eu lembro que eu viajei para São Paulo, diversos lugares de São Paulo. Fui fazer teste em Brasília, Novo Horizontino, fiz teste lá no Figueirense, lá também, em Floripa, e não rolou, sabe? Não tava indo pra frente, não conseguia ver nenhuma forma de crescimento na minha carreira. Até que um tio meu, tio Ramon, ele tava em Miami, aqui nos Estados Unidos, na Flórida. Tava na Flórida, não em Miami. E aí ele conheceu um cara que trabalhava numa agência de futebol e tudo mais, e trazia pessoas do Brasil pra cá. E aí me conectou com ele, tenho certeza que ele ganhou alguma comissãozinha ali, mas na época, a conexão foi show de bola. E aí aquilo ali mudou minha vida, né? Aquilo ali fez eu decidir vir pra cá por causa do futebol também, porque, eu tava só tendo fracasso no futebol e daqui a pouco Ian Simas Committed. Committed é como se fosse assinado. Então, Ian Simas assinado com Layton Christian Academy, Estados Unidos. Aquilo ali deu um pico de dopamina na minha vida que fez eu tomar uma decisão pra vir pra cá, né? Então, agora era um sucesso. Eu vou jogar bola nos Estados Unidos. E aí eu cheguei em Utah. Utah fica... Vou botar aí Utah. Esse é Utah nos Estados Unidos. Utah fica lá em cima, um lugar muito frio. E tem um problema em Utah, que ele fica a 4.000 pés, acho que é 4.500 pés, de distância do nível do mar. Então é uma altitude muito grande. E se você pratica algum esporte ou acompanha, você sabe que quando os times profissionais eles vão jogar em um local de altitude muito grande, eles vão uma semana antes pro local para eles se acostumarem. Porque quanto mais alto você tá, mais difícil é respirar, né? Então quando eu cheguei lá, cara, o ar sendo rarefeito fez com que eu cansasse muito rápido, né? Em contrapartida, quando eu voltava pro Brasil, eu podia correr uma maratona e ficar tranquilo, sabe? Então, Utah é um lugar muito lindo. Vou colocar algumas fotos aí pra vocês da minha experiência em Utah, o primeiro ano, segundo ano em Utah. Foi muito bom. Muito bom. Até que no segundo ano, quando eu me graduei do high school, minha mãe e meu pai estavam aqui junto comigo, né, lá em Utah, e eu já estava assinado com Oklahoma. Agora eu tô em Oklahoma, é uma cidade em Miami, chama Miami. Quando eu vi a primeira vez, eu pensei, caraca, eu vou pra Miami, e aí acabou que eu fui pra Miami. E aí, na realidade, foi o local onde
eu mais me senti em casa, onde eu conheci as melhores pessoas, e eu falo sem medo que é o melhor lugar dos Estados Unidos que eu poderia ir, ou que eu poderia estar. Então eu tô muito feliz aqui em Miami. E é uma cidade muito pequena, tem 12 mil habitantes. E o bom dos Estados Unidos é que em uma cidade pequenininha de 12 mil habitantes, cara, consegue ter uma estrutura dessa, sabe? Então é algo muito surpreendente, de fato. Enfim, meus pais estavam aqui e aí meu pai recebeu a notícia de que todo o dinheiro, né, que a gente tinha investido, só dando um background, pra eu vir a primeira vez, a gente pegou um empréstimo, pra eu vir a segunda vez, a gente vendeu nosso apartamento e investiu o dinheiro. Com o dinheiro que estava investido, a gente pagava aluguel no mesmo local, mais a minha mensalidade lá no high school. Então, quando a gente estava aqui, a gente recebeu a notícia que a gente simplesmente perdeu todo o dinheiro que estava investido, né, o dinheiro daquele apartamento. E aí, pô, meu pai sempre fala, né, meu padrasto sempre fala que foi o momento mais difícil, assim, da vida dele, os 2 momentos mais difíceis que ele teve na vida dele. O primeiro foi quando o pai dele faleceu, quando ele tinha 15 anos de idade. E o segundo foi ter que falar pra mim que não vai mais dar, que eu ia ter que voltar, né? E que todo esse sonho, né? Porque eu tava no auge ali o meu futebol tava muito grande, eu tava, pô, querendo jogar e muito ansioso pra vir pra cá, pra Oklahoma, né? Pra jogar por uma faculdade agora. E aqui é o processo, né? Pra você se tornar profissional, você passa por uma faculdade e depois é draftado, exatamente como no basquete. Então eu tava muito ansioso, tava querendo estar ali com eles, né? E aí, pum, veio essa notícia. E quando essa notícia chegou, pô, a única coisa que eu pensei, cara, eu sou muito grato por tudo isso que aconteceu, sabe? Eu sou uma pessoa nova. Eu nem sabia que eu ia me tornar uma pessoa nova, de fato. Mas eu sou uma pessoa nova, aprendi muito, sou muito mais responsável, muito mais maduro, né, hoje. Mas o que acontece é que eu ainda vivia pelo meu próprio entendimento. Então, eu ainda não estava me sentindo feliz, de fato. Às vezes a gente pensa que a gente se sente feliz, né? Mas é que a felicidade, muitas vezes, ela é confundida com gratidão, com paz. Felicidade vai e vem, é inevitável. Felicidade é uma emoção, não é duradoura. Felicidade, ela vem e aí o tempo passa, você vai voltar para o seu estado normal. Agora, esse estado normal, indo para cima, aí sim a gente considera gratidão e paz. E eu não tinha essas duas coisas. Eu era baseado exatamente como 95% da população baseado nas emoções, né? Eu me baseava no meu próprio entendimento. Então, eu pensava que eu estava feliz, eu pensava que eu estava grato, mas eu nem imaginava o que ia acontecer na minha vida. O que aconteceu? Eu decidi ficar nos Estados Unidos e fazer algumas conexões, né, para não falar outras coisas, que poderiam me ajudar a continuar aqui. Entendedores entenderão. Aconteceu que essas conexões funcionaram e eu consegui ficar aqui por mais um ano. E aí eu te conheci um cara que me ajudou muito, né, o Júnior. E o Júnior, cara, é um cara grande, 2 metros, forte pra caramba e bem, sabe, escuro. Então, cara, eu tava perto dele. A primeira vez que eu vi ele, eu me assustei. Tipo, eu fiquei com medo de falar com ele, sabe? Eu não sei te explicar. Era só uma diferença muito grande, assim, de tamanho em todos os aspectos, sabe? E acontece que ele foi o cara que mais me ajudou e que me ensinou muito, né? O que é ter um bom coração. E ele me deu um carro. Ele tinha vários carros antigos, assim, sabe? Ele me deu um Ford Focus 2002, que tá na casa da minha amiga aqui, e eu vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo. E esse carro me fez viajar de Utah até Oklahoma. Então eu entrei na Rota 66, né, pra quem conhece, Route 66. Entrei na Route 66 e só parei em Oklahoma, igual no Relâmpago Marquinhos lá. E foi uma viagem muito complicada, sabe? Porque o carro tava parado há 2 anos que ninguém ligava o carro. Tava com um problema na embreagem, que eles avisaram, cara, você vai entrar aí depois de 200 milhas, o carro vai parar, a embreagem vai quebrar, vai pro saco. E eventualmente, ela realmente quebrou. Então hoje, aquele carro que vocês viram lá na garagem, é o carro que eu tô usando. E aquele carro, a embreagem simplesmente quebrou, não anda mais. Ele até liga, mas não anda mais. Era um carro
Então aconteceu que eu vim, cara, de Utah até Oklahoma. Isso deu 20 horas de viagem, se vim direto, né? Eu saí às 9 da manhã de um dia, aí o Júnior me ensinou ali como é que eu troco a água, como é que eu troco o óleo, né? Como é que eu meço o óleo. Eu tive um cursinho ali só pra saber o básico pra lidar com o carro, né? E aí eu vim, cara. E eu vim, cara, com uma paz, com aquela paz. Fala aí, gente, tô editando o vídeo aqui agora e eu encontrei alguns vídeos, porque durante a minha viagem eu tava mandando as coisas pra minha mãe e tudo mais. Então eu tenho alguns vídeos aqui que eu vou deixar vocês verem sobre a viagem, que é, tipo, muito louco. Vocês vão ver que a minha cara, tipo, depois de 1000 milhas percorridas, eu tava acabado, cara, base do energético. Bom, estamos beirando as 600 milhas percorridas. Isso aí dá mais ou menos uns 1000 quilômetros, mais talvez. Olha esse pôr do sol, cara. Vamos que vamos. 1000 milhas! Uhul! Vamos que vamos! 1000 milhas pra conta, pai. Isso é o quê? 1500 quilômetros. Quem diria, mano? Você é louco. Deus é bom demais. Uhul! Filinha de quebras. Bom, hoje é dia 31 de julho e é aniversário do meu irmão. Parabéns, B. E eu vim, cara, com uma paz, com aquela paz, porque nesse meio tempo que eu tava lá, eu tava muito sozinho. Eu tava na casa de 2 amigos meus e esses 2 amigos meus saíam, ficavam fora trabalhando e voltavam de noite. Muitas vezes quando eles voltavam eu já tava dormindo. Então a gente quase não se via, né? Então eu tive muito tempo para pensar, eu tive muito tempo para me distrair das distrações que a gente tem na nossa rotina, né? Então eu consegui colocar na minha rotina, cara, um momento assim só para eu conhecer a cidade, caminhar, momentos para ir no parque. E eu comecei a conhecer pessoas. Como eu tava, não tinha ninguém que eu conhecia de fato. Eu descobri que a gente pode conhecer pessoas a todo momento e a gente só tem que estar perto de pessoas. Óbvio que eu ainda me mantinha com pessoas que eu tinha intimidade, porque intimidade é necessário. Só que eu ia pro parque, eu fazia amizade. Tipo, sempre vai ter alguém que vai estar lá fazendo calistenia. Eu adoro fazer calistenia. Então eu sempre ia lá e sempre tinha alguém fazendo. Em vez da gente ignorar a pessoa, fingir que a pessoa não tá ali, pô, chega na pessoa e fala: oi, tudo bem? Como é que tá o seu dia? Né? E ali, cara, eu descobri pessoas que também vieram de fora, de outros locais, pessoas que moravam aqui, você conhece pessoas. E isso faz você se sentir bem. Quando você é bom com as pessoas, você se sente bem. E eu comecei a aprender essas coisas, né? E não foi de mim, não foi algo que surgiu de mim. De alguma forma, eu sempre fui alguém que eu sempre gostava de ir na igreja. Eu não ia na igreja quando eu estava no Brasil, mas eu gostava de ir, não era uma rotina. E quando eu ia, tá, beleza, porque eu gostava de ver o pastor. Eu sempre tive essa coisa dentro de mim de querer ser melhor, de querer evoluir. Então, pô, eu tinha aquelas crises onde eu ia comprar, assim, 5 livros de autoajuda e não ler nenhum, sabe? Esse é o problema. Mas eu sempre tive esse incentivo, que é uma coisa minha. Eu sempre gostei da autoevolução, né? E isso que fez eu decidir começar a estudar psicologia. Hoje eu estou estudando psicologia aqui na faculdade. E aí eu lembro que eu comecei a escutar alguns podcasts do Thiago Brunet. Aí do Thiago Brunet, aí o algoritmo começa a entender, né? Você consegue tirar um proveito muito grande do algoritmo, meu amigo. Você só tem que dar like nas coisas certas. Thiago Brunet, eu comecei a ver coisas do David Leonardo, comecei a ver coisas Ricardo Mello. Minha mãe sempre mandou muitas coisas do Ricardo Mello pra mim. Então, Deus agiu em mim de uma maneira que ele me mostrou algumas coisas. E Thiago Brunet, Ricardo Mello, David Leonardo, todos os pastores de fato, a intenção deles é que você seja uma pessoa melhor para a sociedade e uma pessoa melhor para você mesmo, entende? O problema é que eu sempre pensava, eles estão tentando me converter, eles estão tentando fazer com que eu ame Jesus e tudo mais. O que acontece, cara, é porque eles sabem que se você amar Jesus, você vai ter essa paz,
né? Que é indescritível. Você não consegue explicar, só consegue sentir. Não tem palavras que expliquem, entende? Então eu comecei a ver a igreja de outros olhos, não com um lado religioso, mas um lado de autoajuda, um lado de desenvolvimento pessoal. E, cara, eu não tô conseguindo focar aqui, eu fico olhando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Enfim, comecei a ver por um lado de desenvolvimento pessoal, um lado onde eu poderia evoluir. E o que eu via? Eu comecei a ler o livro de Provérbios. Cara, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. É um livro onde a gente consegue ver ali, te dá muita maturidade. O que é maturidade? Você conseguir saber como as coisas vão terminar de acordo com o que você fizer hoje, da maneira como você agir hoje. E aí ali é sempre assim, ele fala, não faça isso, senão isso vai acontecer, né? E ele dá conselhos, é como se Salomão estivesse falando com o filho dele. Salomão grande parte dos provérbios ali. E aí, provérbios tem diversas coisas, né? Tem provérbios 31, que é um provérbio de Agor, eu acho. Ele descreve a mulher virtuosa, né? E diversas, tem muito ensinamento. E, cara, eu já li Provérbios inteiro umas 10 vezes e toda vez que eu vou ler de novo eu tenho um insight novo. Então, é muito conhecimento ali, sabe? Então, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ver a Bíblia como algo que não era mais algo chato de se ler. Porque sempre que eu ia ler a Bíblia, eu não tentava entender. Eu passava meus olhos. E a Bíblia, se você não tem o Espírito Santo, se você não tem aquela vontade de entender, você não vai entender. E aí ali eu comecei a ler a Bíblia tentando entender. Tenta fazer isso, cara. Pega a Bíblia e, lê um verso, tá? Lê um verso. Não tá fazendo sentido, então lê de novo. Lê palavra por palavra. Coloca ali no computador o que significa esse verso. Começa a estudar aquela palavra. E aí, cara, eu comecei a ver as maneiras de agir. Ele é um livro da vida, sabe? Ninguém te ensina como viver. A escola te ensina como, aqui principalmente, né, que é muito mais vantajoso, além de ensinar as matérias normais aqui nos Estados Unidos, como matemática, geografia, filosofia, português, no caso aqui, inglês, enfim, além de todas essas matérias, né, eles te dão aula de finanças, eles te dão um suporte muito maior. Então eu tive aulas de anatomia, né, na minha escola, né, aulas de, em vez de só matemática, matemática de negócios. Então você tem uma oportunidade muito maior, de fato, aqui nos Estados Unidos. Mas ainda assim, ninguém te ensina a como lidar com pessoas tóxicas, por exemplo. Ninguém te ensina na escola a como amar as pessoas, a como ser feliz, o que traz a felicidade. Mas a Bíblia em si, ela traz uma filosofia de vida. E é uma filosofia que está dando certo há milênios, cara. É uma filosofia que dá certo há milhares e milhares de anos já. Então, foi algo que se desenvolveu por milhares de anos e vem dando certo há milhares de anos. Vem funcionando. Por isso, cara, que a Bíblia, ela tá aqui, o Evangelho tá aqui desde 2000 anos atrás, sabe? Porque funciona, de fato. Se não funcionasse, já teria sumido. Como diversos livros são feitos e tal, mas são falhos. A Bíblia é um livro perfeito que sempre funciona, se você seguir aquilo ali, né? Se você escolher seguir o que aquilo diz. E eu não tô tentando te convencer sobre isso, né? Muito pelo contrário, eu só tô mostrando a minha versão, como que eu virei a pessoa que eu sou hoje. E, cara, foi um estalo assim, porque nesses 3 meses que eu fiquei lá em Utah, eu mudei a pessoa que eu era. Eu mudei a minha, como eu posso dizer, a minha visão de vida, a minha visão de mundo, né? Eu idolatrava muita coisa, não era só o futebol. Eu idolatrava o futebol, eu idolatrava a minha aparência, ser física, né? Ter um corpo bacana, né? Sempre se arrumar muito antes de sair. Eu idolatrava todas essas coisas, e essas coisas são coisas que entram no nosso caminho, né? Eu idolatrava meninas, principalmente, mulheres, né? Muitas vezes, cara, eu lembro assim, olhando para o meu passado, muitas vezes eu me via buscando aprovações de mulheres da qual eu não tinha que buscar, só por causa da aparência delas,
né? E isso é totalmente errado, cara. Isso aí você vai tomar uma rejeição, de uma pessoa também só por causa da sua aparência, muitas vezes, né? Então, isso é falho. E você está colocando a sua atenção no lugar errado se você está agindo dessa maneira. Você tem que ser bom com as pessoas porque você ama as pessoas, não porque você quer algo em troca também. E mais cedo ou mais tarde você revela o seu coração. Então, se você, cara, tem uma menina ou um menino, uma mulher ou um homem, que você tá apaixonado, cara, você tá apaixonado pela aparência dessa pessoa ou você tá apaixonado por essa pessoa de fato? Porque se você estiver apaixonado pela aparência dessa pessoa, você vai ter um limite. Você vai conseguir buscar pela aprovação dela por algum tempo, mas a Bíblia diz que mais cedo ou mais tarde você vai revelar o seu coração. Então, mais cedo ou mais tarde, a aparência dela vai virar algo comum para você. E você não vai mais conseguir buscar por aquela aprovação com tanta energia. Os hormônios no seu cérebro não vão ser liberados com frequência como estão sendo liberados agora. E você não vai mais conseguir, você vai se irritar. E aí ali é onde vem o divórcio. E hoje tem 50% de todos os casamentos que ocorrem não só no Brasil, mas no mundo todo, terminam em divórcio, né? A média é 50%. E do Brasil é 50%. Então, cara, eu acho que uma das maiores tentações, né, hoje em dia é a idolatria ao corpo humano, né? Tem idolatria ao dinheiro, idolatria ao celular, idolatria à carreira, idolatria a qualquer coisa. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. E a Bíblia fala que se você colocar ídolos na sua vida que podem ser tirados de você, vai ser falho, porque mais cedo ou mais tarde eles vão ser tirados de você, né? Agora, Deus, se Deus for o seu único ídolo, o seu único Deus, que você ama com todo o seu coração, ele nunca vai sair de você, porque ele está dentro, né? E quando você morre, aí você se expande, cara, e aí é aquela paz eterna que você encontra. E você consegue experienciar um pouco dessa paz hoje. Você tem que parar de viver pela sua carne e começar a viver pelo seu espírito para viver essa paz. Enfim, foi assim que eu comecei foi esses tipos de pensamentos que eu comecei a, a me ligar, né? E eu comecei a ver, cara, que no Evangelho, ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Atos dos Apóstolos eu vou incluir ali. Na minha Bíblia tá incluído, né? Dentro dos Evangelhos, ele coloca Atos dos Apóstolos, que foi um livro de Lucas também. Lucas era médico, né? Ele tem uma escrita diferenciada dos demais, assim. E aí eles acham, os teólogos acreditam que Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. Então, ali ele mostra também a trajetória de Paulo, também, como Paulo veio à tona, e dá muitos ensinamentos, muitos ensinamentos. Então, cara, só ali no Evangelho, você já... ali é a base do entendimento, onde Jesus veio e te mostrou como viver. Onde Jesus veio e ele retirou a lei do passado, não retirou no modo mal. Porque muita gente fala, pô, a gente tem senso comum, tá? Senso comum. Mas de onde veio esse senso comum? Esse senso comum veio da lei lá de milhares e milhares de anos atrás. A lei de Moisés que falava, pô, não mata, não faz isso, não faz aquilo, né? E por que que teu senso comum te lida pra vingança? Porque na lei de Moisés, caraca, eu nunca pensei nisso, cara, acabou de vir um insight. Porque na lei de Moisés, ele falava olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então tem que ter uma justiça. Se tu fez isso comigo, eu vou fazer isso contigo, né? Então Deus colocou a lei através de Moisés para criar esse senso comum que é necessário. Imagina se não tivesse essa lei lá no passado, as pessoas iam criar seus próprios sensos comuns, né? Iam passar de geração para geração. Então Jesus veio e ele falou que você não tinha mais não tinha que ser mais olho por olho, dente por dente. Agora você teria que amar o seu irmão, né? Então se ele vier e te roubar o casaco, você não vai roubar o casaco dele, né? Você não vai querer se vingar. Você vai pegar e falar, não, pega aqui meus tênis também, entende? E é ali que a paz entra, cara. É ali que a paz entra, porque você entende que só Jesus é suficiente, você não se apega a nada. E aí, cara, você se torna sábio,
né? Quanto mais você fortalece o seu espírito, você se torna mais sábio, mais sábio, mais sábio. E o Evangelho, ele traz essa visão de vida, né? Onde Jesus veio e mostrou pra gente. E tem diversas parábolas. Minha favorita é a parábola do filho pródigo. Eu tenho um vídeo que eu fiz na minha viagem de Utah pra cá, que eu vou deixar aí no YouTube também. Não é da melhor qualidade, o carro fazia bastante barulho, então não dá pra escutar muito, mas como eu fiquei 2 dias só dirigindo, somente eu colocava pra gravar e só começava a falar. E esse aí do filho pródigo eu acabei postando. Hoje eu ainda vou pra piscina, tirar um sossego lá, tenho que ir no banco, depositar um cheque. Uma coisa muito legal aqui que tem é retorno de taxas. Então a gente paga a faculdade, só que ela meio que retorna a taxa. Então no total ali 20% eu vou tomar de volta, porque eu paguei 13% eu vou receber de volta, né? Eu recebi um cheque e eu vou lá no banco pegar o dinheiro. Pô, eu acredito que alguém vai se beneficiar com esse vídeo. Então agora, ó, se você tá até agora aqui, coloca aqui nos comentários: estou até agora, que eu vou saber. Agora deve ter, sei lá, uns 20, quase 20 minutos de vídeo. Mais, né? Uns 30 minutos, pô, eu falo muito. Enfim, vou postar assim mesmo. Então eu vou colocar aí mais um pouquinho da minha rotina e amanhã a gente conversa mais, que eu já falei muito, né? Esse vídeo, na teoria, era pra estar incluído no vlog que eu vou deixar aqui, ó. Só que eu comecei a falar e eu planejava falar por 5 minutos. E eu falei por 30. Então criou um novo vídeo, né? Então se você quer meu vlog, vai estar aqui em cima. Vai te incluir, cara, vai te entreter, mas também vai te mostrar um pouco da rotina daqui, né? E ali eu dou algumas dicas, assim, que eu aprendi morando sozinho, morando na América. Umas dicas, assim, de sabedoria mesmo que me ajuda muito e eu acredito que possa ajudar muito vocês. Fechou? Paz e prosperidade. Valeu!